Eu tenho garimpado alguns vídeos e alguns posts na internet que deixam claras as posturas e mudanças aí de posicionamento de algumas pessoas, incluindo jornalistas e autoridades. Quando a gente compara o que essas mesmas pessoas falaram lá atrás e o que tem declarado hoje, a gente fica horrorizado. Eu vou mostrar alguns desses vídeos e posts e você vai tirar as suas conclusões. Quem viu a entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, conduzida pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos, percebeu a diferença de tratamento dispensada ao ex-presidiário, se comparado ao tratamento dado ao presidente Jair Bolsonaro. Aquela afirmação no início da entrevista de que o Lula não devia mais nada à justiça foi patética, né? E mostrou claramente a preferência da emissora e do seu editor pelo candidato do PT. Dinheiro desviado da Petrobras, o PT recebeu cerca de 2 bilhões de reais. Segundo o ministro, suficientes para financiar eleições até 2038. Por isso que se defende com tanta força as estatais. Não é por conta de dizer que as estatais pertencem ao povo brasileiro, porque pertencem a eles. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. A palavra cleptocracia tem origem grega e quer dizer Estado governado por ladrões. Veja como o William Bonner, que é o editor do Jornal Nacional, tratava o PT e o ex-presidente nos seus noticiários. E como passou a tratar ambos desde que o presidente Bolsonaro assumiu a presidência. Um outro ponto aí que me chamou a atenção nesse vídeo foi o que disse o ministro Gilmar Mendes nessa entrevista. O mesmo ministro que votou pela descondenação do Lula no plenário do Supremo, seguindo a decisão monocrática do seu colega Edson Fachin. É, no mínimo, estranho, né? Mas olha que o Lula, no debate da Band, deixou muito clara a estratégia dele de acusar os outros daquilo que ele mesmo faz. O menor desmatamento da Amazônia foi feito no meu governo. Ele adora com bravata, adora falar números que não existem. Olha, o PT foi contra o R$ 400 lá atrás, votou sim para desmentir. Está preocupado com votos, apenas votos, mas nada além disso. Mentindo sobre números. Lembra quando eu dizia que tinha 25 milhões de crianças abandonadas no Brasil? Viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. E falou isso rindo lá fora do Brasil, ou seja, nós temos ao nosso lado a verdade e a responsabilidade. Tá aí, né? Não dá para desmentir. Mas tem um post muito interessante do jornalista Thomas Traumann, da revista Veja, em que ele afirma que o presidente Bolsonaro foi o grande perdedor do primeiro debate entre os presidenciáveis. Olha só. Thomas Traumann, Bolsonaro perde primeiro debate na TV. E aí ele diz ali que ataques do presidente às mulheres jogam por terra o esforço da campanha de melhorar o desempenho no eleitorado feminino. Quem viu, Bolsonaro não fez ataque às mulheres, ele fez uma observação para uma jornalista que vive publicando notícias falsas a seu respeito. É diferente, né? Mas ao ler uma notícia dessas, o leitor, num primeiro momento, tende a acreditar na informação por se tratar de um veículo da grande imprensa e de um jornalista profissional, né? Mas quem é o tal de Thomas Traumann? Aí eu achei um post do G1 que esclarece essa questão. Olha aí. Thomas Traumann foi porta-voz de Dilma
e assessor de Palocci. Aí você vê, né, comparando as duas informações, que a matéria publicada na revista Veja deixa qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios desconfiada. Aí a matéria publicada na coluna do jornalista, que foi porta-voz da campanha de Dilma e foi assessor do Palocci, para você comparar. Uma pessoa supostamente interessada ou muito interessada na eleição do Lula à presidência da República, né? Bom, ainda sobre o debate da Band, eu lembro que um dos jornalistas que entrevistava os candidatos logo após o debate informou que o presidente Jair Bolsonaro saiu da emissora sem dar entrevistas. Mas como disse o jornalista Paulo Figueiredo em um post publicado no Twitter, ele dá um doce para quem achar um microfone da Band no momento da saída do presidente Jair Bolsonaro do debate organizado pela emissora. Olha aí. Paulo Figueiredo ganha um doce quem achar o microfone da Band. Mais uma fake news indo para o ralo. Não seja você também um bocó. Pare de acreditar na mídia. E tá aí, microfone da CNN, da TV Cultura, de uma outra emissora ali em azul que eu não consigo identificar, e o microfone da Band. Outro post que viralizou nas redes sociais foi da ex-jogadora de vôlei e agora também jornalista Ana Paula Henkel. Olha aí. Simone Tebet, a senhora é uma vergonha para as mulheres. A senhora sentou ao lado de Renan Calheiros e Omar Aziz e assistiu de camarote mulheres serem brutalmente desrespeitadas por homens corruptos. Seu amigo Randolfo Rodrigues deixou cair esse vídeo sobre a Covaxin. Vamos ver o vídeo. Autorização para as vacinas da Sputnik, autorização para as vacinas da Sputnik e para Covaxin. Essas duas vacinas já têm autorizo em outros países. Nós não podemos tratar tempos de guerra com os mesmos parâmetros de tempos de paz. Eu apelo à Anvisa o quanto antes possível, de imediato, nós temos que ter o autorizo para ampliar o nosso arsenal de vacinas. Para se ter uma ideia, a Covaxin, por exemplo, já tem disponibilizado para agora 8 milhões de doses de vacina e 20 milhões até 20 de maio. Ou seja, seria mais uma opção para ampliarmos nosso arsenal de enfrentamento. Temos que tomar todas as medidas. Cada um tem que fazer a sua parte, mas, em especial, o poder público, os governos e, fundamentalmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não pode tardar para garantir a vitória. Tem uma dúvida, né, de qual foi a verdadeira intenção do senador Randolfo Rodrigues. Trazer rapidamente uma vacina para o país ou pressionar o governo para a compra do medicamento e depois acusá-lo por ter comprado esse medicamento sem seguir os procedimentos administrativos previstos. É importante a gente lembrar do caso Covaxin, né, em que aquele deputado federal Luiz Miranda, aquela figura, e o irmão dele, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que era chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, quando eles trouxeram aí um ingrediente explosivo lá para a CPI da Covid, achando que iam derrubar o governo, né? Os irmãos apontaram para um suposto esquema de fraude na negociação para a compra de 20 milhões de doses dessa vacina Covaxin, e aí envolvendo o Ministério da Saúde e a empresa brasileira Precisa Medicamentos, que seria a responsável pela venda da vacina no Brasil, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. Não comprovaram absolutamente nada, e o Brasil pôde conhecer os irmãos Miranda, né? Essa foi mais uma narrativa da oposição para desmoralizar o governo, que caiu por terra. Mas a imprensa brasileira quis aproveitar uma verdade que o presidente disse à jornalista Vera Magalhães para vitimizá-la. E as feministas de plantão saíram em defesa dela, né? Parece até que esqueceram que ela pensa sobre o Lula e sobre as próprias feministas, suas atuais aliadas. Vamos ver.
me espanto, por exemplo, com uma categoria específica da esquerda, que são as chamadas feministas, as intelectuais, as feministas, aquelas que batem no peito e gostam de falar em empoderamento feminino. O que elas entendem por empoderamento feminino é pegar uma morta e transferir para ela todas as responsabilidades por aquilo que está sendo investigado como ilícito? É esse o empoderamento feminino que as feministas de esquerda, se eu fosse uma feminista de esquerda, eu teria vergonha de sair por aí escrevendo hashtags em favor desse homem que é misógino e machista e já demonstrou isso em várias ocasiões. Só para lembrar, quando falou sobre a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, ele falou num daqueles grampos, vamos ver se ela tem grelo duro. Até isso as feministas conseguiram defender. Quando falou da Clara Ante, que é uma assessora que tem por ele uma fidelidade quase religiosa, ele disse, coitada da Clara Ante, entrou um monte de PF na casa dela, ela achou, puxa, tá entrando homem aqui. Mas não, era só busca e apreensão. Ele falou isso de uma das principais assessoras dele. Ele fez um comício em cima do caixão da mulher, num velório, falando horas sobre si mesmo e não sobre ela. E ontem ele chegou ao ápice da misoginia e do machismo ao atribuir à mulher morta, que não pode se defender, responsabilidades por um negócio pra lá de nebuloso sobre o qual ele é réu. Então, se eu fosse uma feminista, eu partiria para o empoderamento e diria, chega, não vou mais defender esse homem que não tem respeito nenhum pelas mulheres em geral e pela própria mulher em particular. Você mesmo viu que ela mudou de lado, né? Agora o misógino para ela é o presidente Bolsonaro e o Lula é o melhor candidato à presidência da República. Mas, por falar aí em pessoas que mudam de lado, parece que a candidata à presidência Soraya Tronic vai se transformar em pouco tempo em uma Joyce Hasselman II, né? Veja o que ela disse durante a sua campanha senadora na eleição passada. Começaram a aparecer candidatos que nem conhecem o Bolsonaro fazendo material de campanha com a sua imagem. Esses candidatos genéricos não têm caráter e nem compromisso com os nossos ideais e, sem autorização alguma, utilizam a imagem do Bolsonaro para ganhar votos. Nós estamos denunciando esses aproveitadores à Justiça Eleitoral, porque no fundo, o que eles realmente querem é iludir você, eleitor. Esperamos que eles sejam rigorosamente punidos. Se eles são capazes de mentir nos adesivos, imagine se forem eleitos. Lembrem-se, eu sou Soraya Tronic, a única candidata do PSL ao Senado, e eu estou preparada para ajudar o Bolsonaro a retomar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. E tem mais esse vídeo aqui, olha só. Aqui, ó. Pode falar. Você quer filmar? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Falar, você tá falando em live? Aqui, ó. Live? Não. Não? Fazendo o quê? Pessoal, eu sou Soraya Tronic, sou a candidata do Bolsonaro ao Senado do Mato Grosso do Sul. Tá aí. A primeira candidata genérica à presidência da República. E sobre a candidata Simone Tebet, é sempre bom lembrar o que ela disse sobre investigar governadores e prefeitos que estavam desviando verbas enviadas pelo governo federal para o combate à pandemia da Covid-19, né? Não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Não é porque o recurso é federal e foi repassado para estados e houve malversação do dinheiro público que ele pode ou deve ser investigado por essa comissão. Agora, você é que vai julgar se essa fala foi tirada ou não de contexto, como ela afirma, né? Fica difícil acreditar no que a imprensa publica e no que os políticos dizem. Com relação à imprensa militante, é fácil, é só a gente parar de ler ou de assistir. Mas, quanto aos políticos, nós jamais podemos acreditar no que eles dizem, né? A gente precisa ver o que eles fazem ou fizeram. Fica aí a dica para a escolha do seu candidato, aí, a senadora, a deputado federal, a deputado estadual, o governador e a presidente da República.